Muito boa noite, meus amigos do podcast Resenha Carioca. Comigo hoje, Lucas e Israel, para falarmos um pouquinho sobre futebol brasileiro, seleção brasileira, Super Mundial, que começa na próxima semana. Começa domingo já, né? Sábado é a Domingo, primeira partida. sábado, primeiro jogo. Olha aí, o Lucas já me corrigindo. Temos também contratações, saída de jogadores importantes ou possível saída. Mas já vamos começar logo falando sobre seleção brasileira, que jogou ontem. Melhorou, né, cara? Melhorou comparado ao jogo que foi contra o Equador. O Brasil ontem ganhou de 1-0. Gol do Vinícius Júnior na reta final do primeiro tempo. 1-0, protocolar, aquela coisa toda. Melhorou alguns pontos do ataque, não sofreu muito na defesa, que é a parte importante, que o Brasil vinha sofrendo muitos gols com os técnicos anteriores, seja com o Fernando Diniz ou com o Dorival. Mas uma boa estreia do Carleto, né, Luca? Nessa primeira data FIFA, né? Boa noite. Boa noite, João, boa noite, Israel. Olha, eu achei assim que o Carlos Ancelotti ele estreou muito bem nas, no, nessa primeira data FIFA, né? Primeiro que, digamos que não foi a primeira convocação dele ainda, na verdade, ele convocou quem ali o staff da CBF indicou para ele. Então, dado ali o material que ele tinha, foi um início bom. Obviamente, a partida do Equador foi meio frustrante. Eu acho que as pessoas achavam que ia ter aquele início avassalador, que não teve. E no jogo contra o Paraguai, a gente viu que ele começou a ajeitar algumas coisas ali, principalmente na defesa. O Brasil passou aí 2 jogos sem tomar gol. Acho que há muito tempo que o Brasil não passava 2 jogos sem tomar gol. Então, ele ajustou ali a defesa. Eu gostei muito do Alexandro. Achei ele bastante firme, bastante consistente ali nas duas partidas que ele jogou. E é isso, eu não esperava nada além disso, mesmo porque ele até mesmo falou, o Carlos Ancelotti na entrevista, ele falou, eu sou italiano. Então, assim, de defesa, ele vai arrumar, ele arrumou a defesa primeiro, natural, de qualquer técnico que chega, é tentar ali ajustar a defesa, aí depois parte para o meio, e aí o ataque. O time teve uma partida muito boa. Eu digo que o jogo contra o Paraguai, apesar do placar ser apertado de 1-0, foi uma partida sem susto. Então, assim, o time jogou bem. No segundo tempo perdeu um pouco do ritmo, mas isso é normal. E é isso aí, eu acho que falta só mais entrosar agora a equipe. Eu queria destacar aqui a partida do Gabriel Martinelli e do Matheus Cunha, tá? E do Vinícius Júnior e do Rafinha, que também que no segundo tempo eles deu uma melhorada. O primeiro tempo foi meio estranho, foi meio fora abaixo do que eles podem jogar. No segundo tempo jogaram ali também mais ou menos na média. Então eu queria destacar esses 4 jogadores também que jogaram bem. No mais, eu acho que como para início de trabalho não tem muito o que ser analisado, né? Não teve uma grande melhora assim em relação aos trabalhos antigos, mas a gente já viu umas certas mudanças que são significativas. É, aquela coisa, como você falou, como não foi a primeira convocação dele, né? Aquela coisa, ele já Uhum. tinha uma base de dados na CBF, então, pô, cara, ó, convoca esse aqui que tá indo muito bem. Tanto que a maior parte dos jogadores que já vinham sendo convocados, ele convocou as alterações mais absurdas que ele fez foi levar o Casemiro, que não vinha sendo convocado, o Richarlison, que não vinha sendo convocado, o Andrei, que não vinha sendo convocado, Sim, o Alexandre, o zagueiro, que não vinha sendo convocado. Mas de resto, foi basicamente quem já vinha a sendo. mesma coisa. Oi? É a mesma coisa, foi o. Basicamente foi o que já vinha sendo convocado. E Jael, a expectativa depois dessa um empate, uma vitória, né? Aquela coisa, ele fez o dever de casa, diante de uma seleção da primeira partida, diante de uma boa seleção do Equador, e agora contra o fraco Paraguai, criou oportunidade, o Vinícius Júnior marcou, a seleção ganhou, está classificado para a Copa do Mundo, aquele deverzinho de casa, aquela pressão, problema resolvido, né? Boa noite. Opa, boa noite, Lucas, boa noite, João. Cara, tipo assim, eu acho, eu sou um dos que esperava um pouco mais do contra o Equador, mas eu entendi
que era o primeiro jogo dele, foram 2 dias de treinamento, se eu não me engano. Não tem como você colocar a culpa e não muito menos você colocar a sua forma de jogar em 2 dias de treinamento. E ainda mais quando, como o Lucas falou, uma convocação que não foi dele, uma convocação de que, claro, ele tem ali o dedo talvez do Richarlison, porque ele queria alguém de confiança dele, ele queria, tem o Casemiro, da volta do Casemiro, que também foi um pedido dele, mas aí tirando o resto foram o staff mostrou, tanto é que a gente viu aí saindo que o Luiz Henrique estava na pré-lista, o Igor Paixão, o João Gomes e tal, a gente vê que foi a mesma coisa praticamente. Acho que foi o Ederson ali de muito novo, né? O Ederson, o André Pereira já estava sendo recorrente ali às vezes, né? Ia, não ia, então a gente vê que foi uma coisa muito normal, né? Teve 2 ou 3 ali surpresonas ali, mas de resto normal assim do que já estava sendo, né? E aí foi o que o Lucas falou, cara. O primeiro jogo para mim foi um pouco frustrante, mas a gente tem que entender que a gente estava jogando com o Equador que não é aquele bobo de antes. A gente achava que o Equador é um time fraco, horrível, e não é. Aí tem 2 jogadores que acabaram de ser campeão, o Caicedo pelo Chelsea, e o Pátio pelo PSG. O Pátio jogando muito, em muitos momentos da temporada, jogando até melhor do que o Marquinhos, do Brasil, seu companheiro no PSG. Fez uma partidaça também. O time do Equador tem a noção, e aí a gente, né, primeiro tempo abaixo, segundo também, mas aí a gente viu uma melhora significativa agora no segundo jogo. E aí, como o Lucas falou, para mim é a mesma coisa sobre as surpresas, né? O Alexandro, o Alex, né, o Alex Ribeiro, eu acho que está pedindo para ser chamado. Ele, cara, ele vestiu a camisa do Brasil ali, ele não sentiu jogos nenhum, tá? Até no jogo fraco contra o Equador, eu acho que, se eu não me engano, não, vou falar, para mim foi o único que se salvou mesmo ali, tipo, de realmente fez uma boa partida ali. Eu acho que o Alex Ribeiro ele foi muito, não muito, eu acho que posso falar, que ele foi bem acima dos outros que estavam ao lado dele na defesa. Eu acho que se destacou mais. Eu acho que o Alex Ribeiro ele carimbou uma vaga ali que talvez tinha uma briga do Militão, do Bremer, de outros zagueiros, mas ele estava um pouco deixado de lado, né? Era a oportunidade para ele. E que boa oportunidade, aproveitou muito. Com certeza vai ser recorrente, não fica no Lille, a partir dessas partidas não fica no Lille, acredito que não fica. Enfim, o Martinelli fez uma bela partida ontem, tá? Bela partida mesmo no Martinelli. O Cunha, como eu disse, eu gosto dele jogando, também fez uma boa partida também, mostrando que a gente precisava de um centroavante e o Richarlison não deu conta no primeiro jogo. E não foi só porque o time todo do Brasil foi um pouco abaixo contra o Equador. Foi porque o Richarlison realmente ele está muito abaixo hoje do que a seleção pode e do que precisa. O Richarlison, ele hoje não tem nível de seleção, acho que todo mundo concorda sobre isso, independente de ser um jogador muito esforçado, guerreiro, espírito de seleção brasileira mesmo, né? Mas não tem condição. Enfim, eu acho que é isso, cara. Brasil defensivamente melhorou muito, 2 jogos sem sofrer gol. Isso acontecia desde o início da Copa de 2022, 3 anos que o Brasil sofria gol recorrentemente e nessas últimas 2 partidas não sofreu gol. É isso, eu acho que boa data FIFA, classificado, tá tudo bem. A gente vai ver o dedo do Ancelotti. Acho que melhor a próxima convocação, né, contra o Chile, aqui no Maracanã, né? Um bom jogo para se apresentar mais ainda, vai conseguir colocar mais em prática a sua filosofia, entendeu? Fazer uma convocação mais a lá Ancelotti, e a gente vai ver isso com o tempo. Mas boa apresentação, bom cartão de visitas. Acho que é isso, cara. E aí, como nós havíamos falado aqui, o Lucas falou, o Rael também comentou, o Brasil sofreu muito pouco, cara. Tanto que, se nós formos olhar as estatísticas, o Paraguai só deu 5 chutes ao gol, 5 finalizações e somente um chute ao gol. O Brasil teve 11 finalizações, sendo 4 no gol. Posse de bola 74% para o Brasil, 26% para o Paraguai. Foram 580 passes completos, né, do Brasil. E 212, menos da metade, o Paraguai trocou de passes. E a precisão de passe 85% para o Brasil e 59% para o Paraguai. Cara, então o Brasil e outra estatística interessante, o Brasil teve 11 escanteios contra 3 do Paraguai. Então é aquilo que nós falamos, né, cara? O Brasil jogou basicamente quase que os 90 minutos da partida no campo de ataque. Então, pô, cara, eu esperava, obviamente,
existe aquela expectativa de você querer mais, e pô, chega um técnico do nível do Ancelotti, você acha que realmente o Brasil vai mudar da água pro vinho, mas dado as circunstâncias e o que vinha sendo apresentado pela seleção com os outros técnicos, o Dorival e o Fernando Diniz, pô, nós já temos uma expectativa, uma amostragem muito melhor. Porque mesmo com o Diniz e com o Dorival tendo tempo para trabalhar, a seleção não conseguia criar, não conseguia pressionar, não conseguia se defender bem. E já com o Ancelotti nesses 2 primeiros jogos, nós já conseguimos ver algo bem diferente. Apesar dos gols não terem saído com muito volume, nós já tivemos algumas amostragens legais. Por exemplo, o Matheus Cunha, no primeiro tempo, teve 2 oportunidades, uma de cabeça quase que dentro do gol. E é aquela coisa, né, cara? Se ele faz 1-0 ali, você no início do jogo, o adversário já se abre, então o jogo acaba sendo condicionado muito também pela efetividade do ataque. Mas enfim, o que o Ancelotti poderia mostrar, a seleção dele poderia mostrar, mostrou. Eu acho que a nossa expectativa é muito grande e acredito que nós possamos fazer. Talvez agora realmente nós podemos se tornar candidatos ao título de uma Copa do Mundo. O que você acha disso, Lucas? Aí eu acredito que ainda não. Tô Ainda empolgado, não. tô empolgado, hein? Falta muito para a gente virar favorito novamente numa Copa do Mundo. Candidato Então, nós assim, somos, né, Lucas? hã? Candidato Não, nós cara, somos. acho que o Brasil ele corre por fora. Ele corre por fora. Porque, assim, pode ser que seja campeão. Vale lembrar que o Brasil ele gosta de surpreender, né? Porque se formos saber da história, em 2002, quando o Brasil foi para a Copa do Mundo, ela foi muito contestada e não era favorita a ganhar aquela Copa. Então, Por assim, e exemplo, conseguiu ganhar. o Ronaldo, ninguém queria que fosse convocado. As pessoas acreditavam que o Romário Sim, iria para aquela Copa do Mundo. exatamente. Teve todos esses bastidores aí, essa crítica da pública. A mesma coisa que está acontecendo agora. Então, assim, só que agora está sendo muito mais, né? Obviamente, eu não estou querendo comparar a qualidade dos A gente jogadores de não tem o antigamente Ronaldo, né? Então, assim, eu acho muito difícil a seleção brasileira. Infelizmente, eu acho que ela chega para a Copa do Mundo de 2026. Pode ser correndo por fora pela história que ela tem, por ser a seleção brasileira, por ser o Brasil. A mesma coisa que acontece com o Real Madrid com os clubes, acontece com a seleção brasileira em jogos de seleções. É tipo assim, é a seleção brasileira, não tem como, não pode duvidar nunca. Mas assim, falta muito ainda para o Brasil se tornar favorito. Para mim, o favorito dessa Copa do Mundo é a Espanha, apesar de ter perdido para Portugal no último final de semana aí. Para mim, a favorita, a grande favorita ali é a Espanha e a Argentina. As outras seleções e a França, as outras seleções correm por fora. E assim, cara, não é motivo para tipo, se o Brasil perder essa Copa, não é motivo para demitir o Ancelotti. Para mim, o Ancelotti tem que ficar para 2030 e aí sim o Brasil pode se tornar favorito, porque tem tempo, vai ter tempo. O Brasil perdeu muito tempo nesse ciclo de Copa. Então, assim, isso foi o principal fator para o Brasil não chegar como favorito em 2026. Em 2030 já vai ser diferente, acredito. Lucas, eu entendo o que você fala, porque as outras seleções estão prontas, né? E até fazer um comentário aqui, é o seguinte, até para passar para o Israel. O processo de reformulação que a Argentina está fazendo, meu irmão, tá perfeito. Tá perfeito, tá? Foi campeão, beleza e tudo mais. Os caras estão conseguindo modificar, estão conseguindo trazer jogadores mais jovens, estão reformulando a seleção e não, o nível não caiu, muito longe disso. Coletivamente, eu acredito que a seleção argentina esteja melhor do que aquela Argentina que foi campeã da Copa do Sim, Mundo. Então, sim. Estou numa eu crescente. estou numa questão muito absurda. O Thiago Almada jogando muito, enfim, o Julian Álvares, enfim, o Lautaro, são excelentes jogadores. Mas o que eu falo, o que eu acho, Lucas, que eu discordo um pouquinho de você, é que eu penso o seguinte: o Brasil minimamente organizado, que era o problema que nós tínhamos, o problema do Dorival e do Fernando Diniz,
Não era, o time não faz muito gol, o time isso. É que o time não competia, o time não era organizado contra ninguém. Nós tomávamos sufoco da Venezuela. Com todo respeito à Venezuela, não existe mais bobo no futebol. Mas eu acho um absurdo você ter em campo Vinícius Júnior, Rafinha, Rodrigo, os defensores, o Marquinhos, o Éder Militão, enfim, os meio-campistas de Premier League, o Bruno Guimarães, o Gerson no Flamengo. E a seleção não conseguir se defender bem, não conseguir atacar bem, e ainda tomar sufoco. Então, tipo assim, eu achava um absurdo isso. E o que eu penso em relação a isso? É que o Brasil, com esses atletas, com esses jogadores, sendo minimamente organizada, ou seja, aguentando sem passar sufoco para qualquer um, cara, eu acho que o Brasil não deve nada para ninguém. Para nenhuma. Para ninguém, para ninguém, para ninguém. Porque se nós vamos olhar peça por peça, cara, eu não acho que, por exemplo, o Vinícius, o Rodrigo e o Rafinha, por exemplo, eles são tão abaixo do que o trio de ataque da França. Ou são tão abaixo do que o trio de ataque da Argentina. E vou te falar, eu acho que é melhor que o ataque da Espanha, por exemplo. Que o foco da Espanha, obviamente, não é o setor de ataque. O foco da Espanha está no meio campo. Tá no meio campo. Com o Pedro, com aquela rapaziada toda fazendo a bola girar e botando todo mundo para correr. Tirando o Yamal ali, que ele é gênio, ele é gênio da bola. O resto, eu acho, por exemplo, o Nico Williams, o Morata não vou nem comentar, tá? O Nico Williams, por exemplo, que joga na outra ponta, ele não chega nem perto do nível dos nossos atacantes, que é dos três que eu citei, por exemplo. O Vinícius, o Rodrigo e o Rafinha. O da França, não. O Mbappé é super estrela. O Dembélé é muito bom. Eu não acho que é craque, não, mas acho o Dembélé muito bom. E tá no nível do Rodrigo, por exemplo. Eu acho que o Vinícius está um pouquinho acima, colando ali no Mbappé. Por isso que eu acho que a seleção brasileira, minimamente organizada, Jael, acredito que não deva nada para essas outras seleções mundiais aí, não, hein? Cara, é exatamente isso que eu ia falar. A gente vê um futebol muito dinâmico, né? Que eu falei. O Brasil, eu acredito, isso eu discordo um pouco do Lucas, que eu acho que o Brasil hoje, minimamente, como você disse, organizado, ele sim se torna um dos favoritos. Por quê? Porque a Espanha, cara, você olha para a Espanha em si, tá longe de ser uma seleção ruim. Mas você olha para a Espanha, cara, e ela é organizada. Jogador por jogador, a seleção do Brasil é melhor do que a seleção da Espanha, na minha concepção. Eu acho que o Lamine Yamal ali sobra na frente, eu acho que é gênio, absurdo, não tem como, mas jogador por jogador, se você botar ali, cara, talvez o Brasil um pouquinho, uns 6-5, um 6-5 ali, no meio, né, você botar um mano a mano ali e tal, do time titular, um 6-5, isso organizado, tá? Pô, a gente tem o Rodrigo, a gente tem o Rafinha, a gente tem o Vini Júnior. A Espanha tem o Lamine Yamal. Aí do outro lado tem o Nico Williams. Aí tem o Orzabal, sei lá, que joga ali joga de que joga no Real Sociedade, né? Real Sociedade. Tipo assim, vamos ser sinceros que não é um jogador brilhante, é um jogador coletivo, muito que se doa bastante pela seleção, mas não um jogador brilhante. Cara, pô, jogador por jogador, cara, sinceramente, eu acho que o Brasil ele leva vantagem por grande parte. A gente viu a Espanha favoritaça jogar contra uma seleção de Portugal que estava um pouco limitada, dependendo muito do Vitinho ali, o Bernardo Silva não jogando nada, como joga no City, não jogando nada, o Bruno Fernandes também não sendo absurdo também, como estava sendo no United, um dos únicos que salvava ali. A seleção de Portugal um pouquinho concentrada, conseguiu dar um calor e ganhou da seleção da Espanha. A seleção da Espanha com uma nova geração, né? Mas tem o Cristiano Ronaldo, não é só isso, não é só o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um espetáculo à parte, é um jogadoraço. A gente está falando de seleção para seleção. A gente viu a França, que era também uma das favoritas, cair também de uma forma absurda. Tentou reagir no final do jogo, levou 4-1. Seleção da Espanha, sem fazer muita força, fez 4-1 na seleção da França. Fácil, fácil. Aí você viu no primeiro tempo a Alemanha, que também é uma das favoritas ali, que, né, corre por fora. Corre por fora ali, né? Mas, tipo assim, no eixo de 6 ali, 6-5, acho que tá naquela briga ali. Você vê a seleção da Alemanha dando um calor do caramba na França no primeiro tempo, a França sai com um gol do Mbappé, né? Obviamente, um jogador diferente, levou um calor do caramba, eu digo que eu vi o jogo todo. Né? Foi um jogão ainda.
e levando o calor do caramba, a França fez 1-0, segundo tempo morreu a Alemanha, não tinha Alemanha mais. França, do nada, de um time que estava abaixo, foi para... Então, tipo assim, eu acho, cara, que o Brasil, minimamente, como o João falou, é organizado. O Brasil, os jogadores, eles conseguem sim fazer a diferença. A gente chega com um dos melhores trios de ataque do mundo para a Copa do Mundo. A gente chega com o Rodrigo, o Vini e o Rafinha, mantendo um pouquinho do nível que eles já estão, eles se tornam um ataque letal ali, cara. Então, minimamente organizado, o Vini Júnior jogando, que joga na seleção, no Real Madrid, o Rodrigo botando a cabeça no lugar também, que estava com os problemas, o Rafinha na outra ponta, caindo pro meio ali também. Cara, eu acho que o Brasil não deve nada a ninguém, eu acho que sim, eu acho que com o Carleto, eu já falo que é uma das favoritas. Se organizar, para mim, fica ali, brigando ali, como disse, com a Espanha, com a França ali, mas, tipo assim, tá? Assim, né? A Espanha assim, o Brasil aqui. Pra mim é assim, tipo, declinou muito, cara. Sinceramente. Não deve nada a ninguém a seleção brasileira. A ninguém mesmo. Agora, posso... Pode, claro. Então, assim, é aquilo que eu falei. A seleção pode chegar como favorita carregando o nome da seleção. Esse negócio de colocar mano a mano é muito complicado porque, assim, o futebol ele funciona de forma coletiva. Eu vejo uma Espanha, uma Argentina e uma França funcionando melhor com as peças que tem de forma coletiva do que o Brasil. Por mais que o Brasil tenha peças que não deixam nada a desejar para essas seleções. Porque, por exemplo, se a gente for pegar o exemplo do futebol de clubes, né, como funciona. O PSG foi campeão agora, o pessoal até brincou, nossa, é o PSG low profile, né, com jogadores que assim, inimagináveis, que a gente achava que eles poderiam ganhar Champions. Eles já contrataram o Messi, contrataram o Sérgio Ramos, contrataram o Neymar e nunca ganharam a Champions. E com esse time aí que tecnicamente é inferior a esses jogadores que eles contrataram no passado, eles conseguiram ganhar a Champions porque é um time que funcionou melhor como coletivamente. E também por conta do professor, né? Então, assim, tu vê que o futebol também deu muita ajuda nisso aí. Por mais que... Você tendo um treinador muito bom, Lucas, você tendo um treinador muito bom, você eleva bastante. O Luiz Henrique foi um grande personagem daí, não só o todo, né? Por isso a gente está falando que o Ancelotti tem um diferente, entendeu? A minha preocupação é com o tempo de trabalho. O Carlos Ancelotti só vai ter 1 ano. Então, assim, eu acredito que para 2030 a seleção brasileira pode chegar como favoritaça, porque aí já vai ser 5 anos de trabalho. 1 ano de trabalho. O problema é como os jogadores vão chegar até lá, entendeu? A gente está vendo os jogadores agora no seu melhor momento. Talvez em 2030 a gente não tenha esse melhor momento dos jogadores, entendeu? E aí por isso que, para mim, até hoje talvez seja um pouco mais acessível. Cara. Aí existe o trabalho de reformulação. Obviamente, a mesma seleção de hoje não vai ser de 2030. Mas eu acredito que o trabalho do Ancelotti, eu estou falando do trabalho do Ancelotti. O trabalho do Ancelotti, ele vai ter 5 anos. É muito difícil competir tendo 1 ano só com técnicos que já estão desde 2022 trabalhando ou até antes com a mesma seleção. Por exemplo, o Scaloni, que está trabalhando há anos com a Argentina. Então, é realmente difícil chegar como favorito, é jogar uma carga muito grande em cima da seleção brasileira. Então, eu acredito que tirar esse peso de favorito da seleção brasileira talvez até ajude melhor os jogadores. Porque isso aí pode pesar também psicologicamente com eles e eles jogarem nada novamente em uma Copa. Concordar com você. Da Espanha, porque, assim, a Espanha, você falou da Espanha e Portugal, que eles fizeram uma partida de 2-2. Para mim, ali a Espanha foi negligente na partida. Eles jogaram de forma que poderiam ganhar a qualquer momento, por isso incentivou, e por isso deram chance de Portugal ganhar, e como ganhou. E também Portugal não fica muito longe, não, porque tem o Nuno Mendes, tem o Vitinha, tem o João Neves, que são jogadores que são recentes campeões da Champions League, então também não é um elenco que decide tão distante assim da Espanha. Mas ali, assim, ali foi acaso, foi um jogo só. Acredito que se tivesse 2 jogos, a Espanha viraria essa final, e foi um lance como mata-mata, é a coisa do futebol, né? Se é jogo único, Copa do Mundo, jogo único, Liga das Nações é jogo único, então dá essa oportunidade de ter uma zebra. Não foi zebra, tá? Portugal ganhar a Liga das Nações não foi zebra. Mas dá essa oportunidade de um time inferior ganhar de um time superior. Não, concordo plenamente com você, cara. Concordo plenamente. Mas é o que eu disse, eu acho que, como eu falei, não deve nada a ninguém como jogador. E aí, como o João falou, arrumando um pouquinho a casinha, um pouquinho, já se torna uma das, não a favorita, mas se coloca ao posto.
mas você se organizando minimamente, você já torna uma das. Se você conseguir, né, desenvolver melhor e tudo mais, acredito que chegue como posto ali, como A. Mas eu acho que não vai chegar como A, tá? Acho que não vai chegar como a favorita a seleção do Brasil, mas como uma das favoritas, entendeu? Porque acredito que o Ancelotti consiga arrumar minimamente até a Copa, né, de 2026. Eu acho que o principal trabalho que o Ancelotti vai ter é tentar encaixar fazer esse meio campo jogar bola, né, cara? Eu acho que é a parte mais difícil, porque a parte da defesa é tranquila, porque quem são os zagueiros e os laterais, basicamente, nós temos noção, ou pelo menos as opções são tão escassas que você acaba escolhendo por exclusão. E então acho que o principal foco dele tem que ser o meio campo, porque vai ser o Casemiro, vai ser o Bruno Guimarães, vai jogar com o Gerson, vai jogar com o Rafinha fazendo a função de 10 e 2 volantes. Vou ser bem Isso é sincero, cara, né? complicado pra caramba. Vou ser bem sincero, eu já comentei lá no nosso grupo, acho que até em um dos podcasts, eu também falei sobre isso. A melhor opção para o Brasil, como nós não temos laterais que são unanimidade, era jogar com 3 zagueiros. Eu acho que era o melhor dos universos para o Brasil jogar com 3 zagueiros, principalmente com a volta do Éder Militão daqui a pouquinho. Você joga com 3 zagueiros, cara. Ou você convence o Danilo a jogar de lateral esquerda e joga com o Alexandre na lateral esquerda. Danilo na direita, o Alexandre na lateral esquerda. É o famoso, cara, futebol de seleção, o cara joga uma, 2 vezes a cada 3 meses, cara. Pra ser campeão do mundo, levantar aquela amarelinha lá, meu irmão, o cara que é zagueiro joga de atacante, o goleiro vira centroavante, o centroavante vira goleiro, pra ser campeão, todo mundo abre mão, cara, dos seus gostos. Do Danilo veio pro Flamengo falando que só queria jogar de zagueiro, só quer jogar de zagueiro, só quer jogar de zagueiro. Já jogou de lateral, já jogou de zagueiro, já jogou de volante. Imagina pra ser campeão do mundo no Flamengo, imagina pra ser campeão do mundo. Você acha realmente que o cara não vai jogar de lateral? Então, tipo assim, eu acho que requer uma conversa, mas é uma situação que, se o Carlo Ancelotti trabalhar bem, ele acaba resolvendo uma situação. E o Alexandre na lateral esquerda, que é um lateral absurdo, né? Bom demais. O torcedor brasileiro está começando a entender quem é o Alexandre, porque até por não ter jogado no clube midiático, não jogava no Barcelona, não jogava no Real Madrid, não jogava na Premier League, o torcedor brasileiro, o médio ali, né, que é o torcedor comum que não acompanha tanto futebol, acabava não assistindo. Aí quando o cara vem pro Flamengo e faz o que faz, joga o que tá jogando, as pessoas começam a olhar e falam assim, caraca, mano, esse maluco joga isso tudo mesmo? Sempre jogou assim, sempre. Sempre jogou assim. Então, como aconteceu com o Felipe Luiz também, as pessoas achavam um absurdo quando, por exemplo, na Copa de 2018, o Marcelo saiu e o Felipe Luiz se torna titular. As pessoas achavam um absurdo o Felipe Luiz jogar. Mas o Felipe Luiz era um jogador. Quando ele veio para o Flamengo, as pessoas começaram a entender um pouco mais quem era e quem foi o Felipe Luiz. Deixando a seleção brasileira de lado, seguindo com o nosso programa. Bom, amanhã tem rodada do Brasileirão, né, Lucas? Nós temos. Ainda bem que só daqui a um mês agora. Depois de amanhã, só daqui a um mês. Nós temos, então, amanhã Vasco da Gama e São Paulo. É isso? Isso. Lucas, São Paulo e Vasco da Gama. Eu digo, São Paulo e Vasco da Gama, que é do Morumbi, vai ser na casa lá dele. Vai ser em São Paulo. No Morumbi. No Morumbi. Vamos lá. Morumbi. Nome feio do caramba. Olha, não tem muitas novidades no Vasco, não. Acho que a maior novidade foi a contratação aí do novo diretor de futebol, o Admar Lopes, que surpreendeu aí muita gente. Ninguém esperava que o Pedrinho ia buscar um cara lá de fora para ser diretor de futebol português. O último trabalho dele preocupa um pouco o torcedor, porque foi no Bordeaux que declarou falência esses
esse tempo. Pô, aí é Então, bravo. assim, Pô, vou te falar. Aí o Com todo Pedrinho, respeito, ô Lucas, aí é Pedrinho, bravo. ô Preocupa um Pedrinho, pouco o último trabalho dele desse. Pedrinho, como diria o Ricardinho da TNT, help you, help me, meu filho. Você Help não me, podia ser help mais you. assertivo no mercado, não, cara. O que menos a gente precisa agora é disso, Pedrinho. Nossa, help me, help Pedrinho, me ajuda a te ajudar, Pedrinho. Pelo amor de Deus, faz isso não, cara. Aí o torcedor não aguenta, cara. Aí não tem torcedor que aguenta com isso, cara. Pode seguir, então, Tem assim, torcedor que é pra explicar pro filho supersticioso. dele, Pô, né? isso aí morre do coração, torcedor que é supersticioso, Pedro. Pedro não, perdão. Lucas. Aí, os outros trabalhos dele foi no Boa Vista de Portugal, foi no Lille da França, no Mônaco. Ou seja, ele teve trabalhos ali correndo pela Europa. Vamos ver como é que vai ser. Eu não conheço o trabalho dele, espero que ele faça um bom trabalho aqui no Vasco. Não aconteça, obviamente, falência de time não passa pela mão do diretor de futebol. Isso aí é da administração, é mais para gente de cargo de Pedrinho do que para presidente do clube, para administração, do que do diretor. Mas o Assim, cara pode influenciar bastante também nesse processo, né, mano? ué, pode. Mas ele não é ele que faz a gestão administrativa, né? Ele só. Vamos lá. Tomara que ele Não consiga fazer chega um bom indiretamente. papel, né, no Vasco, né? O Vasco precisa desse cara. O Vasco, ele saiu de um último diretor que ferrou as contratações ridículas, milhões gastados em Sim. jogadores, tipo E assim, nada a ver, é entendeu? interessante que estava sendo rodado aí, ventilado, diretor de futebol do Avaí e tal, e a gente já estava meio que desesperançoso do que ia sair. E isso daí foi uma novidade, foi surpreendente, ninguém esperava algo assim. Saiu o Pedrosa anunciou, o jornalista, né? O Lucas Pedrosa anunciou no dia, e aí 10 minutos depois veio a nota oficial do Vasco falando. Então, ou seja, não foi nem especulado o nome desse cara, foi uma surpresa realmente. Então, acho que a maior novidade para o Vasco é essa. E contra a partida do São Paulo, provavelmente Fernando Diniz vai fazer o que ele já tem feito, desfalque do Paulinho Paulo. O Paulinho Paulo não vai para a partida. Os relacionados são os mesmos, provavelmente vai começar ele jogando com o Léo Jardim, com o PH, o João Vitor. Aí tem aquela disputa entre o Lucas Freitas e o Luiz Gustavo na zaga, mas provavelmente vai sair com o Lucas Freitas. Piton, Hugo Moura e Tietê, com Coutinho. E aí o ataque do Ryan, que aliás melhorou bastante, tá? Com a vinda do Diniz, o Ryan, para mim, é o melhor jogador dessa era Diniz, desse início de era Diniz. Ryan, Verratti e o Nuno Moreira, que é obviamente titular absoluto. Então não tem muito mistério o que pode acontecer amanhã. Espero uma vitória do Vasco. Acredito que tem chances, tá? Porque o São Paulo, apesar de tudo, a gente vai contar aí com a mística do futebol, né? Porque o São Paulo é um dos times mais fáceis assim, de se ganhar. O Vasco tem de se ganhar na Cara, história. e, Lucas, para não Mas sair o de Vasco assunto de passa por Vasco, um período difícil, a gente sempre conta com 3 pontos do São Paulo no para não Campeonato sair muito Brasileiro. assunto do Vasco assim, de assunto do Vasco, cara, Hum? você tem como falar um pouquinho da renovação do Léo Jardim, cara, das notícias que saíram, as organizadas mandaram um recado para ele ali, né? Negócio meio estranho, né? Porque parece que não gostaram muito da postura do goleiro, mas o goleiro também acho que não gostou também da postura da organizada que fez aquele post. Você tem alguma coisa aí? Você consegue opinar, no caso, falar sobre o que tu acha, né? Do Léo Jardim? Você acha que fica? Você acha que vai? Achou certo o que a organizada Sinceramente, fez? sinceramente, acho que o Léo Jardim ficar é a vontade dele, porque obviamente o Vasco vai querer ele no time. A diretoria fez propostas para ele não aceitou nenhuma, quer ganhar um salário milionário. Nenhum goleiro da Série A recebe um salário milionário, ou seja, todas as propostas que o Vasco fez não foram absurdas para ele. Ele salvou o time em várias vezes e tal, salvou o time aí no contra o Operário, foi importante, ele é importante sim para o time, mas nenhum jogador é maior que o clube. Então, se ele quiser sair, se ele não aceita o salário que estão dando para ele, que foi proposto, então, obrigado pelos serviços e ir embora quando o contrato encerrar. Obviamente tem uma cláusula ali de renovação automática também,
Mas é isso, se ele não tá feliz no Vasco, é melhor do que ficar segurando ali. Que ele não quer, porque assim, depois da saída do Payet, ele provavelmente pagar um salário milionário para ele seria o segundo maior salário do time. Depois do Coutinho viria ele, provavelmente. Obviamente, dentro do que os goleiros estão ganhando, se ele quiser ser reserva no Palmeiras, pode ir, entendeu? Não tem nenhum problema. Porque é isso que vai acontecer. Acredito que se ele tá querendo um salário milionário, nem clube paga um salário milionário para goleiro hoje em dia. Eu vou ser bem sincero em relação ao falar da renovação do Léo Jardim. É aquilo que eu já falei várias e várias vezes aqui. O futebol brasileiro está muito inflacionado, cara. Até para daqui a pouquinho é um tema bem legal para nós discutirmos. É o seguinte, que o presidente da CBF, né, anunciou de que eles estão fazendo um estudo para implementar fair play financeiro no Brasil. Eu acho que é o único caminho de nós conseguirmos frear os jogadores no futebol brasileiro. Com todo respeito ao Léo Jardim, nada contra a pessoa Léo Jardim, nada contra nenhum jogador. Mas no Brasil, não tem jogador para ganhar o que ganham. Para ganhar 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, daí para cima. Porque no Brasil tem jogador que recebe mais de 5. Mais de 5. Cara, isso não existe. Dentro do futebol brasileiro não existe. O futebol não comporta esse tipo de gente no Brasil. Mas ainda assim os clubes continuam fazendo essas loucuras. Então talvez o fair play financeiro vai ajudar, não só nas finanças, de forma a controlar o quanto que o clube pode gastar, mas vai fazer com que os empresários também pensem quanto que vão pedir. Porque chega uma hora que não tem como, né, cara? E se o Léo Jardim tá pedindo, é um direito dele. Cada um pede quanto quer, né? Não, quem sou eu para falar se é muito ou se é pouco. Mas, todo respeito, o goleiro receber salário de milhão, ele tem que ser o Neuer no auge. Tem que ser o Buffon no auge, o Cacilhas no auge. Tem que ser por exemplo, o Ter Stegen no Barcelona no auge, jogava muito. O Oblak da Atlético de Madrid no auge jogava muito. Tem que ser o goleiro que vai garantir muitas e muitas e muitas e muitas vitórias e salvar de muitas e muitas e muitas derrotas. Eu acredito que o Léo Jardim não seja esse cara, né, Jael? Cara, acho que vocês falaram é o certo, né? O Léo Jardim é um baita goleiro, o Léo Jardim ele salvou o Vasco em vários jogos, o Léo Jardim ele foi muito importante na classificação contra o Operário, tanto no decorrer dos 90 minutos, tanto depois na decisão de pênalti. Um cara experiente, é um baita profissional, tem identificação com o Vasco. Dito isto, a gente não pode também ser mentiroso, né? O goleiro hoje ele não tem como um goleiro receber 1,5 milhão, 1,2 milhão. Não vai, gente, não vai. Eu acho que nem o Rossi no Flamengo bate isso, né? Se eu não me engano. Então, é complicado, entendeu? A gente vê outros goleiros aí que são, tipo assim, tem a idade, tudo bem, mas pô, se nem o Fábio, na época de auge dele, pediu para receber, não sabe também se pediu, né? Mas, assim, não pegou isso. Se nem o Everton, na época de auge, pegou isso, como é que o Léo Jardim no Vasco, sabendo da situação, porque o Léo Jardim tá lá e sabe da situação no Vasco. Ele sabe que a situação do Vasco hoje não permite o Vasco fazer loucuras financeiras por um jogador. O Vasco errou no Payet, né? Eu acho que a longo prazo a gente viu que ele errou no Payet. O Payet não conseguiu dar o estorno, né? Não conseguiu dar o retorno que o Vasco investiu nele. E o Léo Jardim, ele é um baita goleiro, mas ele não pode fazer isso. Se ele ama tanto o Vasco, se ele tem uma indicação tão grande assim, ele deveria saber que o lugar dele é lá, mas que ele precisa se adequar à situação financeira do clube. A situação financeira do clube do Vasco da Gama é você não conseguir fazer loucuras de 1 milhão por um jogador, independente de ser ele goleiro ou de linha. Hoje, nem de linha, o Vasco tem essa condição de dar 1 milhão por um jogador só, sabendo das dificuldades que tem. O Coutinho é um caso à parte, é ídolo, é tudo mais, é diferente, mas a gente falando de um jogador só, nenhum jogador que vem para o Vasco, está no Vasco hoje,
tem que exigir salário de 1 milhão. Você exige depois. Se o Vasco ano que vem está disputando tudo, ganhar e tudo mais, e aí começar a entrar um caixa, você pode exigir, olha, eu quero agora eu quero, né, a minha partezinha do que eu fiz o Vasco ser hoje, do Vasco voltar a ser o grande, o Vasco voltar a disputar. Eu quero a minha parte agora, eu mereço, eu fiz isso. Agora, tu fazer isso agora, com o Vasco disputando, né, meio de tabela, com o Vasco disputando playoff de Sul-Americana, não tem como. Com todo respeito ao Léo Jardim, queria muito no Fluminense, tá? Eu sou sincero, queria muito a passagem de bastão dele no Fluminense, mas para ganhar 1 milhão, filho, você pode ficar no Vasco, você pode ir pro Barueri, você pode ficar no Palmeiras na reserva, pode voltar lá para a Europa onde você quer, mas para o Fluminense você não pega 1 milhão de salário, não tem como, entendeu? Não, ninguém. Eu acredito que nem no Palmeiras, que é o time que supostamente já fez proposta para ele vai ganhar isso daí. Não vai. Nem o Everton ganha. Então, assim, acho que é um pouco acima aí o que o empresário dele tá querendo para ele no Vasco. Pouco acima, não, né? Muito acima, né, Lucas? Muito acima. E continua o nosso programinha aqui. O Vasco joga amanhã, só lembrando. São Paulo e Vasco amanhã às 9h30 ou 9h45, Lucas? 9h30. 9h30 no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o famoso Morumbi, ou a nova versão Morumbi. E Jael tá aí? Tô aqui. Eu tô resolvendo algumas coisas, mas pode falar. Seguindo aqui o nosso programa, falar um pouquinho de Fluminense, anunciou jogador novo, ou não anunciou? Então, eu até estava conversando com o João esses dias, né, aqui, que a gente abriu uma livezinha, né, para tentar falar aqui, mas acabou caindo depois. Cara, tipo assim, olhando como eu disse várias vezes, o Soteldo, ele tem um problema extracampo, ele tem um problema físico, mas é um jogador de bola. É um jogador de bola, sabe jogar bola, no auge, quando jogou bem, sem assim, ó, sabe quando você tem um anjinho e um demônio aqui do lado aqui, que é aquela brincadeirinha que faz e tal? O Soteldo sem esse demôniozinho aqui, ó, no ouvido dele falando besteira, é um baita jogador, pô. É um baita não, mas é um bom jogador, nível Série A, nível Brasil, é um bom jogador. O problema é se ele vai valer o que o Fluminense está pagando nele, que pode chegar até 44 milhões, e se ele vai render. O problema é isso. O Soteldo jogando bola, acho que ele se paga. Acho que ele paga os 44 milhões que o Fluminense investiu nele. Vai investir, provavelmente. Mas se não jogar bola, fica complicado. É uma contratação boa, acredito que seja uma contratação boa, olhando para o mercado e tudo mais, pontas, 1 contra 1, o Fluminense está investindo num jogador que é novo, tem potencial e que, como eu disse, se jogar bola, vai render muitos frutos ao Fluminense, entendeu? Porque alguns outros estão fora do padrão, entendeu? Eu vi esses dias, agora que o Corinthians fez proposta pelo Elinho, mas lá na casa do entendeu? E olha, o Corinthians está sem dinheiro, gente, pagando devendo a todo mundo, o bicho tá lá fazendo proposta, loucura, gente. Mas é um valor muito alto ainda para o Fluminense, né? Eu acho que entre os bons e baratos, eu acho que o Soteldo ele pode ser muito bom e barato, entendeu? Mas é aquele negócio, né? O Fluminense também pagou muito e é aquele negócio que eu até falo com o João também. Sobre o Rony no começo do ano ele não veio, que ia vir por 48 milhões, é um jogador, acho que um pouco mais velho, né? Ou não sei, eu não lembro agora. O Rony um jogador tem 28, 29 anos. 28, 29 não, anos. é um pouco mais velho mesmo. É um jogador mais voluntarioso, é um jogador para hoje, para times do Brasil. Eu acho que é bem interessante, joga em várias funções, né, em si. Consegue se adequar mais ao estilo de jogo do clube na hora, então acho que o Rony também seria uma boa opção, só que também estava pedindo uma casa de 1 milhão e vral, 4, 5 milhões, 1 milhão e 600, e vai pagar 1 milhão e 200 no Soteldo. Eu acho que o Rony hoje, eu acho que o Soteldo por bola, acho que é melhor do que o Rony, mas por jogador, o que o jogador pode fazer, pode oferecer para um clube, por como vai se portar em campo, eu acho que o Rony ele é bem melhor nisso. O Rony ele tem mais físico hoje, o Rony não tem problema extracampo, o Rony joga de ponta, o Rony joga de centroavante improvisado,
O Rony, se precisar, ele volta lá atrás igual um volante para marcar. O Rony e não é um jogador ruim. A gente está falando isso como se o jogador que fizesse muita coisa tem que fazer muita coisa para mostrar que ele precisa estar dentro de campo. Não, o Rony está longe de ser um jogador ruim. Entendeu? Tá longe de ser um jogador ruim. Ele faz muita coisa porque é realmente um jogador muito voluntarioso. Um jogador que muitos técnicos falam que sonhavam em ter. Entendeu? Um cara que tem força física, um bom chute, um bom drible. Então, como é que lá atrás a pedida do Rony era muito alta, tanto do Palmeiras quanto do Rony era muito alta, e a do Soteldo hoje, pela operação total, bate 4 milhões a menos no orçamento sobre venda, né? Caso não venda ele antes de 2026, o Fluminense tem que obrigatoriamente comprar o restante do Soteldo do Santos, que pode chegar até 45 milhões, 44 e pouquinho. Como é que 4 milhões e agora 400 mil de diferença fariam tanta diferença, fariam tanto peso assim? Como é que lá atrás era um absurdo e hoje não é um absurdo? Como é que investir no Rony lá atrás, que é saudável, chega para jogar, é absurdo, e para o Soteldo hoje não é absurdo? Eu acho que mostrou que o Fluminense estava errado lá atrás. Eu acho que mostrou que o Fluminense tentou falar, não, eu consigo ter um time competitivo, eu consigo ter um ponta competitivo sem precisar gastar muito. Mentira. O Soteldo não é isso tudo, o Soteldo não é um absurdo, não chega para resolver absurdamente, não chega para resolver, assim, veste camisa, chega para resolver, mas o Fluminense teve que fazer um esforço para trazer um ponta porque estava precisando. E ponta, novo, rápido, que tem um pouco de habilidade hoje, se não custa muito caro, está com algum problema. O Soteldo não custou tão absurdamente caro, mas tem problemas. Eu acho que é basicamente isso, mas de restante, confio nele no Fluminense. Bom de bola, habilidoso, chuta bastante, chuta bem, tem um bom passe. Como eu disse, Soteldo querendo jogar bola se paga sozinho, entendeu? É novo ainda, mas sem querer jogar bola aí fica complicado. Aí foi uma contratação meio ruinzinha, entendeu? Aquilo, né? Eu até levantei essa bola exatamente comparando o Soteldo com o Rony, porque dentro do que os dois podem oferecer, eu acredito que o Rony hoje fisicamente consiga render muito mais do que o Soteldo, né? Mas a contratação já foi feita, que ele possa trazer muitas alegrias ao torcedor tricolor. Espero que Na não. verdade, você não quer, né? Vamos ser sinceros, Não, causeiro. na verdade, eu realmente não quero, entendeu? Mas é meu papel também, não posso ficar desejando coisa ruim pros outros, né? Não tem jeito, não tem Ô, jeito. Lucas, o Soteldo cabia no Vasco da Gama hoje? Não com salário de 1,5, 1,2 milhões. Não, seria só mais um refugiado, né? Mais um refúgio. Seria só mais um refúgio, né? Tá bom. Não, eu acho que no Vasco ele não joga hoje, porque na esquerda tem o Nuno Pereira que tá jogando pra cá. O Nuno Moreira, desculpa, que tá jogando muito, né? Então, na função ali não tem. O Soteldo seria reserva do Nuno. Hoje o Soteldo seria reserva do Nuno. Se você quiser trocar, Lucas, algum dia assim, se quiser, vamos brincar, fazer uma brincadeirinha. O Nuno vem pra cá, o Soteldo vai pra aí sem problema algum. Não, Eu não tenho problema algum em trazer o português pra cá, filho. pode ficar aí com o Soteldo. Ele vai subir na bola contra o Vasco, vai levar amarelo, mas ele vai fazer gol, hein? Cuidado, que a última vez que ele fez isso, o time acabou sendo rebaixado. Não, mas aí era o Santos, né? Rapaz. E você, João, você tá muita risadinha, você tá com muita risadinha pra quem tá quase se despedindo de um ídolo, filho. Você tá de risadinha aí, porque se o nosso Gerson, o nosso camisa 8, Vapo, aceitou a proposta do Zenit e vai pra lá, pra Rússia. Por que você tá de risadinha? Cara, vou ser bem sincero, primeiro, que ele não é nosso ídolo. Não é. Ele não. Não, eu tava até falando aqui no grupo com o Kelvin, com o Aldo, parceiro meu, que é o seguinte, existem jogadores e jogadores na história do time, na história do clube. Existem jogadores que são ídolos da torcida e existem jogadores que são ídolos do clube. O Gerson, ele é ídolo do clube, obviamente, porque ele é multicampeão, e ele é ídolo de uma parte da torcida, ele não é um ídolo geral. Porque eu particular. Pode falar, Lucas. Você concorda com a fala do Vitor Sérgio Rodrigues? Concordo. Dele falar que se fosse o Flamengo, não procuraria nunca mais o Gerson? Concordo. E é uma opinião que o Mauro César também compartilha, porque o que acontece? O Gerson veio para o Flamengo em 2019, ele saiu da Roma, veio para o Flamengo.
Aí ele saiu a primeira vez do Flamengo, voltando para a Europa. Aí ele foi, ficou mal e tudo mais, depois de uma boa primeira temporada lá. Aí o Flamengo foi lá, contratou o Gerson de novo. O pai dele bateu lá na porta do Flamengo, pô, ele quer voltar, quer voltar, quer voltar ao Flamengo. Durante um período de pandemia que não poderia, um pouco depois, não poderia contratar ninguém. Foi lá, fez esforço, contratou o Gerson. Aí agora que o Gerson voltou a jogar bola, tá estabilizado, acabou de renovar o contrato, cara. O Gerson renovou o contrato do Flamengo tem 2 meses. Porque o pai dele estava na mídia lá reclamando que ganhava pouco, que não sei o quê, que entre todos os grandes jogadores do Flamengo ele era o que menos ganhava, para lá aquela coisa toda. O Flamengo foi lá, renovou o contrato com ele e ele agora tá aceitando a proposta da Rússia para sair do Flamengo. Cara, eu não. Eu até conversei com o pessoal que ficou meio bolado comigo. Eu falei, cara, eu não discuto o preço, porque eu sei salário de ninguém, porque eu não tô no bolso do cara. Ah, mas jogador de futebol ganha muito, o cara não tá duro. Cara, eu não sei. Eu não sei qual é o custo de vida do Gerson, eu não sei quanto é que ele paga de pensão, ou se não paga a pensão, não sei quantas pessoas ele sustenta. Não, eu não sei quantas pessoas ele sustenta, eu não sei quanto é que ele gasta de combustível no carro dele, eu não sei da vida do cara. Então o Gerson pode ganhar muito e ainda se tá endividado, tá quebrado, não sei, porque eu não tô no bolso do cara. Então eu não discuto essa parte. O que eu discuto é o seguinte: foi a forma como foi conduzida a situação. O Gerson tinha uma multa de muitos milhões de euros, muitos milhões de euros. Na renovação, o Gerson e o pai dele solicitaram: já que você não pode me dar o salário que eu quero, então reduz a minha multa. Para uma multa para um valor pagável, que a outra multa era impagável. Ninguém ia pagar para um jogador de 28 anos o valor da multa anterior. E o Flamengo, ok, vamos reduzir essa multa. O Flamengo reduziu a multa para 25 milhões de euros. E aí, o que eu acho que aí é onde eu critico o Gerson, eu acho que isso já foi premeditado. Eu acho que o Gerson e o pai dele, quando solicitaram essa redução da multa, eles já tinham alguma conversa, já existia alguma sondagem, já existia algo por trás, porque ninguém solicita algo se não pretende no futuro fazer uso daquilo, entendeu? Mas eu compartilho da mesma opinião do Vitor Sérgio Rodrigues, cara. Ele quer sair, que ele saia. Beleza, tá tudo certo, ele que siga a vida dele, mas não deveria disputar o Mundial, porque o Gerson hoje ele é capitão do time, então isso vai acabar influenciando positivamente ou negativamente dentro da equipe. Aquela coisa, Lucas, se tiver uma dividida, ele vai botar o pé ou vai tirar o pé? Eu não sei. Vai. É, porque, obviamente, indo para outro clube ganhando mais, ele não vai querer se arriscar, lesionar e jogar o negócio fora, né? Então, Aí aquela coisa, meu irmão, e aí? Lance, vai botar o pé ou vai tirar o pé? Vai botar o corpo ou vai tirar o corpo? Vai botar a cara ou vai tirar a cara? Eu não sei o que ele vai fazer. ele vai estar mais focado no Flamengo, vai Ele estar não tá, focado na. exatamente, ele não está mais focado no Flamengo. Então, por isso que ele não deveria nem viajar para o Mundial. O Flamengo acabou viajando ontem. Nem deveria nem viajar para lá. Gerson, beleza, tu aceitou a proposta? Obrigado pelo serviço prestado. Aqui, você vai ficar aqui no Rio. E aí, quando abrir a janela e tudo mais, quando o Flamengo voltar, nós fechamos o ciclo aí e você segue tua vida. E tá tudo certo. E tá tudo certo. E pela postura que o Flamengo está tendo, eu acho que o Flamengo está corretíssimo. Exigindo a multa à vista e que o Gerson faça uma carta aos torcedores dizendo que ele quis sair. Mas o torcedor já meio que já percebeu, né? Torcedor meio É, que torcedor, aquele torcedor que é minimamente lúcido, já percebeu que o Gerson está forçando uma barra para sair do clube. E se ele quer sair, cara, tá tudo certo. O valor de 25 milhões de euros é um valor muito bem pago. Ainda tem um outro imbróglio em relação ao valor de direito de imagem, aquela coisa toda lá que aconteceu com o Neymar, da saída do Barcelona para o PSG, que depois o Neymar teve que devolver
um dinheiro pro Barcelona. Enfim, é um trâmite jurídico grande a ser resolvido. Mas que ele vá, que ele seja feliz, mas eu não colocaria o Gerson para disputar o Mundial, não, tá? E repetindo pro Jael, o Gerson não é meu ídolo. O único. Só tem um jogador no Flamengo. Pra ser bem sincero, não tenho nada contra, não. Só tem um jogador do Flamengo que me emocionou, que me fez com que eu vibrasse, que me fizesse viver algo absurdo, que foi o Gabriel. Um único jogador que fez. E também não é meu ídolo. Meu ídolo é o Bruno Henrique. É o único jogador que sempre respeitou o Flamengo, nunca fez mal ao Flamengo, não. Enfim, na verdade, sempre meteu gol em clássico, jogo grande ele estava lá. Em 2019 foi o jogador mais importante, em todos os jogos importantes. Se a gente for olhar, por exemplo, fase de grupo de Libertadores, ele marcou em quase todos os jogos. Oitava de final, o lance do gol do Gabriel, por exemplo, contra o Emelec, aqui no Maracanã, o segundo gol é a jogada do Bruno Henrique. Contra o Internacional nas quartas de final, quem mete gol? Bruno Henrique mete gol no Maracanã. Na semifinal contra o Grêmio, Bruno Henrique mete gol lá no Sul, o gol de cabeça do empate em 1-1 com o Flamengo lá no Sul contra o Grêmio. É gol do Bruno Henrique. Na final, o primeiro gol do Gabriel é jogada do Bruno Henrique. Enfim, no Mundial, Bruno Henrique de novo. Enfim, o Gabriel é o cara que empurra a bola para dentro do gol, é o cara que realmente talvez ele tenha sido o maior personagem dessa geração do time de 2019, até pela personalidade dele, de ser esse cara e tudo mais. Mas o jogador mais importante e o meu ídolo do Flamengo de 2019 para cá, dessa geração, falando especificamente, é o BH27. Jael, tá respondido para você agora? O meu ídolo é o Bruno Henrique, não. Mano, eu vou te falar que eu não consegui escutar muito. Eu te mandei mensagem, falei, tô indo pra casa, tô no carro. Pra não sair da gravação, vou deixar aqui. Eu só ouvi o Israel, falei, opa, vou ter que pegar o microfone. Mas acredito que você deve ter tirado umas boas risadas de todo mundo também, porque eu sei que você é assim. Acredito que você deve ter defendido o ponto de que o Gerson não sei se é ídolo do clube, mas ídolo da torcida. Eu acho que ele é sim. E também você com certeza falou do Bruno Henrique, que eu vi final de 2019, jogada do Bruno Henrique, Mundial, né? Eu só não ouvi do Bruno Henrique, a única coisa que eu não ouvi, cara, foi que ele simplesmente deu dinheiro para apostar em cavalo, né? Que loucura, hein? Ele é ídolo, isso aqui, mas deu dinheiro para apostar em cavalo pro irmãozão dele. Que é isso, meu irmão? Que o Lucas fala de novo. Denunciado hoje pelo Ministério Público por estelionato e fraude esportiva. Cara, vou ser bem sincero que eu acabei não acompanhando muito essa situação aí hoje, vou ser bem sincero. Eu vi que saiu a denúncia lá e, cara, eu tenho uma opinião muito séria em relação a isso. Quando surgiu aquela situação lá, há uns 2 meses, né, quando começaram as investigações mais firmes, que falou daquele esquema do cartão amarelo e tal, do jogo contra o Santos, que aconteceu lá no Brasileirão de 2021 ou 22, alguma coisa assim, não vou lembrar exatamente. Ele foi expulso. O que eu acho é o seguinte: se for comprovado, o cara tem que ser banido do futebol. Ponto. Acabou. Mas tem um outro ponto importante: seguinte: no Brasil não existe regulamentação de casa de aposta, não existe regulamentação de SAF, não existe regulamentação de nada. Então, é aquela coisa, eles pedem, não estou falando, quando eu falo eles pedem, eu falo o seguinte: assim, tudo que começa errado, a tendência é que continue dando errado. Nada que começa errado dá certo. Então, se você não Sim. regulamenta, se você não cria regras, se você não cria parâmetros da forma como as coisas devem ser feitas, as pessoas vão fazer do jeito que elas quiserem. E quando as pessoas fazem do jeito que elas quiserem, de um modo geral, você acaba lidando com bom ou mau caráter, com a pessoa que gosta de andar certo e a pessoa que gosta de andar errado. Então, isso você acaba permitindo ou abrindo brecha para que as pessoas que sejam ruins ou mau caráter fazem aquilo que elas quiserem. Não estou nem falando sobre o Bruno Henrique é ou não é. Eu estou falando que é o seguinte: se for comprovado realmente que ele manipulou a questão do cartão amarelo,
e todas as outras questões que o Ministério Público está investigando, que o Bruno Henrique seja banido do futebol. Simples e rápido e fácil, sem muito rodeio. O que eu acho é o seguinte, que se ele perceber que a merda tá fedendo muito, ele simplesmente vai se aposentar. O Bruno Henrique já tem 35 anos, não tem muito mais o que conquistar na carreira, e é o que eu Sim. acho que ele e os advogados dele vão definir. Eu vou te falar uma coisa que eu acho, é achismo. Eu acho que no final do ano o Bruno Henrique vai se aposentar. É achismo, tá? Voltei, tá? Não, só para terminar, eu já falei, você perguntou sobre a questão do Ministério Público. O que eu acho é o seguinte, que no final do ano o Bruno Henrique vai se aposentar. Cara, não, agora falando sério, eu falei brincando, né, pra gente entrar no nosso assunto de sacanagem mesmo, né, porque eu também não tava conseguindo falar tanto, mas eu ouvi uma grande parte que você falou sobre o Gerson, eu concordo com você, né, a gente falava brincando, tá, mas eu concordo com você. O problema do Gerson, não sei se você falou isso, mas o problema do Gerson é que ele tem isso de contrato, de romper contrato, de forçar uma renovação e sair logo após, desde a época do Fluminense, né, cara? Ele fez isso no Fluminense, no início da carreira. Ele não, né? O empresário, né, barra pai dele, um cara totalmente arrogante e escroto do futebol. Com os clubes, né, no caso. Falando que ele é escroto como pessoa, porque eu não conheço ele. Mas com os clubes, ele sempre foi um cara muito chato de se negociar. Ele forçou uma renovação, né, o aumento salarial com o Flamengo. Há menos de 2 meses atrás, ele bateu na mesa. Não, o Gerson merece, o Gerson precisa. E teve um aumento salarial, teve uma renovação. E agora ele sai, né, em meio que do nada, né? A gente fala, né, do nada. Eu sei que a proposta financeira para o Gerson ela é muito boa, né? Mas o Gerson, ele, pô, cara, sinceramente, ele já ganha bem no Flamengo. Ele é ídolo por grande parte da torcida. Ele disputa muito mais do que ele vai disputar no Zenit. Ele vai no Zenit, talvez ele meio que se encoste no futebol dele, como eu disse, 40% do futebol do Gerson é o futebol da Rússia lá, então ele vai conseguir performar em alto nível dando 40% de si. Isso também falando sobre a seleção brasileira, sobre possível convocação, que eu acho que vai deixar de ir. Tá? Eu acho que indo para o Campeonato da Rússia, mesmo sendo um jogador de alta prateleira, vão ter outros que vão ter nível de enfrentamento melhores na Europa e que vai ser premiado com uma convocação no lugar dele, tá? Eu acho que não fica na seleção, caso concretize mesmo a venda para o Zenit, né? Acho que vai sim. Mas, tipo assim, esportivamente, para mim é uma decisão muito meia bomba do Gerson. Agora, financeiramente, ninguém tem nada com a vida do cara, o cara vai fazer a vida dele lá, né? 3 vezes mais que ganha no Flamengo, que já não ganha pouco no Flamengo, imagina 3 vezes mais do que ganha no Flamengo, bônus, luva, luva não, porque luva só quando tá livre no mercado, se não me engano, né? É uma pancada de coisa, né? Então, esportivamente falando... A proposta é absurda, Sim, não dá. E é isso, cara. Eu acho que tem muitos jogadores que são mais identificados com o Flamengo, que estão no Flamengo hoje, e o Gerson tem esse problema, né, de romper contratos, como eu disse. No Fluminense, na Roma foi assim, no Olympique foi assim, e no Flamengo não está sendo diferente. Não faz algo de respeitoso com o clube, mas eu acho que deixa na mão, né? Eu acho que ninguém esperava por esse baque. O Gerson sai do Flamengo. Ninguém esperava. Forçou uma renovação há 2 meses, e agora ele sai do Flamengo. Eu falo isso que uns amigos, né? Um amigo até respondeu o negócio do Soteldo 2 brincando e falou do Gerson. E falou, cara, ele forçou a negociação há 2 meses atrás, aumento de salário e tudo mais. Para que fez aquilo? Tipo, para mim enfim. Mas concordo com você, entendeu? Acho que tem outros jogadores, o próprio Bruno Henrique, né, que tá sendo indiciado aí, né, foi hoje, né? Mas vamos ver, né? Eu acho que mesmo com tudo, eu acho que o Bruno Henrique não se aposenta no final do ano. Até porque eu acho, vamos ser sinceros, me perdoe, mas eu acho que a justiça não é justa para todos, porque por muito menos eu vi outros por muito menos, com muito menos prova, ser já barrado do futebol, afastado pelos seus clubes na época lá, o Vitor Mendes do Fluminense, teve vários que tiveram bem menos prova do que o Bruno Henrique e que na época foram afastados imediatamente. E com o Flamengo não aconteceu isso, porque com o Bruno Henrique também não, né, foi deixando para lá, né? O julgamento foi indo para lá, às vezes eu nem lembrava mais do julgamento do Bruno Henrique mais, nem lembrava disso mais, e agora do nada à tona de novo, mas eu acho que, sinceramente, na minha opinião, tá? Olhando para o que eu vejo hoje,
Para um cara que, para as conversas, pelos prints que vazaram, era para ter sido na hora, pelo tudo que estava apresentando, independente de não ter dado nada, era para ter pego na hora, vamos parar agora para investigar isso. Porque na época, com muito menos, foi investigado 5, 6 atletas afastados menos de um mês depois, e com o Bruno Henrique não aconteceu isso. Tá muito comodismo, tem muito comodismo hoje na parte disso com o Bruno Henrique, né, desse embrolho todo, né? Então eu acho que não vai dar nada não, tá? Com todo respeito, a justiça para mim não vai ser justa para todos dessa vez não, por várias vezes não é, né? Mas eu acho que dessa vez, em clubes, o Bruno Henrique não vai ser suspenso, não. Acho que, sinceramente, não vai não. Acho que vai só dar um miguezinho, não foi cavalo não, vai ser isso, vamos inventar uma outra provinha aqui, vamos falar sobre uma outra coisa, vamos dar a entender que podia ter sido com um outro conceito, com outro contexto, o print não vale de nada, sendo que a gente também, enfim, eu acho que não vai dar em nada pro Bruno Henrique, não. Mas é isso. Vocês deram palpite pro jogo do Vasco amanhã? Alguém deu palpite depois de falar Brasileirão, não? Ainda não. Vamos Então agora. tá bom. Então a gente fala do que tiver que falar. E aí, Lucas, palpite? Cara. Ó, a voz tá saindo. Desculpa, Lucas. A voz tá saindo. Calma aí. Vê agora. Calma aí, irmão. Calma aí, eu fiz merda. Calma aí. Eita. Caralho, reta final. Rapaziada, isso aqui é gravação baixa renda, tá? É assim mesmo, filho. É assim mesmo, tem que ser assim mesmo. Ninguém aqui nasce sem um berço de ouro, não, filho. O amigo aqui, ó, carrega saco de cimento todo dia, filho. 50 nas costas, ó. Fala aí, Lucas, pra rapaziada. Calma aí. Como é que deu merda? Calma aí, viado. Caralho, reta final, bagulho deu merda. Calma aí. Porra do caralho. Fala aí. Essa porra é assim mesmo. Tá dando retorno ainda? Rapaz, que porra que aconteceu não, velho? Sabe o que eu acho? Ô, Jael, você botou o seu no Viva Voz? É porque a minha voz tá saindo em algum lugar, por isso tá dando retorno. Oi? O cara fala por um lado, grava pelo outro. Puta que pariu, a pessoa também não se decide, né, caralho? Não, porque eu boto coisa dela pra poder conseguir gravar a tela. Vê agora. Tá saindo áudio, não? Puta que pariu. Vamos dar palpite e encerrar essa porra por hoje, que já tá começando a dar merda. Calma aí. Eu desliguei o microfone, ninguém me ouviu, né? É... Vamos dar palpite logo e encerrar essa porra por hoje. Tá começando a dar merda. Falhas técnicas. Na reta final. Lucas, palpite. E aí, Israel?
Negócio baixa renda é foda. Puta que pariu, baixa renda é pica. 3-1 São Paulo? Vou te falar, você não tá assistindo o São Paulo jogar não, mano. Meu palpite é 2-2 Vasco e São Paulo. Gostou do palpite, né? Gostou do palpite, né? Eu sei que você gostou. Rapaziada, até a próxima. Próxima gravação para falar sobre Super Mundial. Isso. Vamos ver para gravar sexta-feira, então. Caralho. Deixa eu pensar. No próximo programa eu respondo o palpite, tá bom? Até a próxima. Se inscreva no canal, curta, compartilha, divulga, finge que é fofoca, espalha para todo mundo. Beijo no coração e até a próxima.